Olá, bom dia a todos. Maravilhoso dia hoje, um dia especial de louvor, de estudo, de ceia, de votação. Eia, dia cheio hoje, é para valer, né? Uma maravilha. E eu queria, antes de tudo, nós orarmos, porque hoje é o futuro da nossa nação. E estamos diante de uma encruzilhada. E isso não interfere só no Brasil, mas isso interfere no mundo inteiro. O mundo está de olho no Brasil hoje. Então, vamos orar para que Deus esteja nos dando sabedoria na hora de depositar o voto. E essa semana eu sei de muitos grupos que oraram, jejuaram. Tem alguns grupos que começaram na quinta-feira ainda orando e jejuando e ainda estão em jejum no dia de hoje, exatamente por essa questão das nossas eleições. Vamos orar então, pedindo que Deus nos abençoe. Querido Deus e Pai, nós queremos te dar graças, Senhor, pelo dia de hoje. E muito obrigado pela vida de cada um. E obrigado por estarmos aqui podendo te louvar, te bendizer e afirmar que o Senhor é bom. E vermos o quanto o Senhor tem feito em nossas vidas, Pai. E nós pedimos a Ti, Senhor, a Tua atuação na vida desse país, nas pessoas que hoje vão votar, que possam pensar nos valores morais, nos valores espirituais, na liberdade que nós temos nesse país, ó Deus, para que isso possa se prosseguir, ó Pai. Por isso, esteja nos dando, não só a nós, mas nós clamamos para toda a nação, ó Deus, que o Senhor tenha misericórdia desse país e que o Senhor abençoe para que a paz permaneça e que a vida desse país, ó Deus, seja conduzida por um presidente onde que teu nome seja honrado, seja glorificado e possa ser falado e que isso seja para a tua honra e para a tua glória, Pai. Nós te damos graças por isso. E obrigado também por esse momento, pelo estudo que vamos ter e nos dê compreensão que o Espírito Santo esteja falando aos nossos corações aquilo que o Senhor quer nos falar nesta manhã, em nome de Jesus. Amém? Do versículo 1 até o 58, certo? Vamos falar hoje, que aqui fala sobre a ressurreição de Cristo, e um pouquinho mais adiante, do versículo 12, fala da ressurreição dentre os mortos, e mais adiante, depois do 35, fala o corpo que vai ressuscitar. Então é um assunto que é tratado aqui pelo apóstolo Paulo. E o versículo 1 começa assim: Irmãos, quero lembrar-lhes o evangelho que lhes preguei, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. Por meio desse evangelho vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Caso contrário, vocês têm crido, acreditado em vão. Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado, aquilo que o Ariel orou, e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Pedro, e depois aos 12. Depois disse, apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham morrido. Adormecido, é morrido aqui, né? Depois apareceu a Tiago, e então a todos os apóstolos. Depois destes, apareceu também a mim, como a um que nasceu fora do tempo. A igreja de Corinto, como diversas igrejas daqueles dias, ela foi invadida ou era infiltrada por pessoas, como continua sendo hoje nas igrejas, certas igrejas, em muitas igrejas, e nós não estamos livres disso. Pessoas que vestem uma capa de espiritualidade e acaba corrompendo o entendimento daqueles que creem em Jesus. E a ideia aí que eles tinham, que estavam dizendo que nós não ressuscitaríamos nos últimos dias. E até mesmo Cristo não foi ressuscitado. Era essa heresia que Paulo estava tratando aí. E nós não sabemos quem eram esses infiltrados, porque a Bíblia não diz. Mas Paulo trata esse
problema doutrinário. E o primeiro versículo, ele começa dizendo: irmãos, quero lembrá-los o evangelho que lhes preguei ou anunciei anteriormente, né? E o qual vocês receberam e no qual estão firmes. Paulo não traz uma nova mensagem. Paulo quer lembrar a mensagem. E existe apenas um evangelho, o evangelho de Cristo. O evangelho não precisa ser atualizado, ele precisa ser lembrado. Ele precisa ser lembrado geração após geração. Ele precisa ser lembrado ceia após ceia. E a ceia é uma garantia de Cristo, que lembremos regularmente da mensagem que é poderosa para salvar a todo aquele que crê. Ela foi poderosa para transformar a vida dos apóstolos e para transformar o mundo. O evangelho é o poder de Deus para todo aquele que crê. No versículo 2, Paulo diz: por meio deste evangelho, vocês são salvos, desde que se apegue firmemente à palavra que lhes preguei. O versículo continua, mas esse é o detalhe. Então, não são as boas obras que nos salvam, nem as práticas religiosas, como tomar a ceia, não salva ninguém. O batismo não é um ato que salva. Falar em batismo, abrir um parênteses, próxima ceia vamos ter batismo aqui, né? Ok? Para vocês ficarem sabendo, no mês que vem, vamos ter batismo nesse momento aqui, na próxima ceia. Orações e reuniões do grupo não pode salvar ninguém. Aquilo que nos salva é a fé na mensagem de Cristo. E o versículo 3. Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi. Mas o que era que Paulo recebeu? E aí ele diz: Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. O 4. Foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras. Então a mensagem do Evangelho, ela ganha o seu triunfo na ressurreição de Cristo. Mas como nós sabemos de fato, Jesus morreu pelos nossos pecados. E a Bíblia diz que aqueles que morreriam também ressuscitaria no terceiro dia. E essa vitória sobre a morte, ela é testificada através da ressurreição. E ao terceiro dia, Jesus ressuscitou dentre os mortos. E o autor da vida não foi tragado, ele não foi engolido pela morte, porque a vida é mais forte do que a morte. Jesus venceu a morte. Jesus foi arrebatado aos céus, a vida de centenas de testemunhas que viram subindo ao céu. E da mesma forma como Jesus foi, voltará para buscar todos aqueles que creem em seu nome. Por isso, a nossa esperança não é a esperança que teremos uma vida boa. A nossa esperança é que a morte não pode nos segurar, nos deter, porque junto com Cristo nós ressuscitaremos como Ele ressuscitou. A nossa esperança é a esperança de vida eterna. Pessoas não cristãs podem ter casamento bem-sucedido. Pessoas não cristãs podem viver uma vida próspera, financeira e profissionalmente. Os que não creem em Jesus podem até ter uma moral superior aos que creem, porém, somente aqueles que creem terão a vida eterna. Essa é a justiça de Deus. A luz veio ao mundo, aqueles que não creram fugiram da luz, aqueles que creram foram à luz, que é Cristo, e desta forma ressuscitarão junto com Ele. Versículo 12. Paulo, ele combate a esses que estavam trazendo confusão na doutrina. Diz o seguinte: ora, se está sendo pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês estão dizendo que não existe ressurreição dos mortos?
Então Paulo está cutucando aqueles que estavam no meio do grupo falando que não havia ressurreição, dizendo: Jesus ressuscitou dos mortos. A prova são as testemunhas que viram isso e foram anunciando pelas ruas, né, pelas cidades, que Cristo ressuscitou da morte. E essa mensagem era tão verdadeira que eles estavam dispostos a morrer por essa mensagem. Assim como muitos morreram por essa mensagem, aqueles cristãos sabiam e tinham convicção de que Cristo havia ressuscitado entre os mortos, ao ponto deles não terem medo de serem queimados vivos, apedrejados até a morte, cerrados ao meio e mortos por leões. Porque sabiam que ressuscitariam junto com Cristo, e esta é a nossa esperança. E nos versículos 13 e 14, Paulo continua: se não há ressurreição dos mortos, nem Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Pula os versículos, agora os 17 ao 19. E se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm e ainda estão em seus pecados. Neste caso, também os que morreram ou dormiram em Cristo estão perdidos. Se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de compaixão. A mensagem do Evangelho é a mensagem de esperança de vida eterna. E a mensagem do Evangelho nos garante que junto com Cristo ressuscitaremos nos últimos dias. E se temos esperança somente nesta vida, nós somos miseráveis. Somos miseráveis. As estranhas teologias que invadiam o coração e a mente de muitos cristãos nos nossos dias, inclusive, têm feito viver uma fé apenas terrena, uma fé nesse mundo só, e achando que os méritos de Cristo tenhamos apenas uma vida um pouco melhor. Seguir a Cristo é para ter uma vida mais melhorada. E eu não tenho dúvida que Cristo pode abençoar o seu casamento, Cristo pode fazer prosperar financeiramente. Entretanto, ricos e pobres, casados e solteiros morrerão. Somente aqueles que creem terão vida eterna. A mensagem do Evangelho não é sobre ter sucesso, não é sobre ter dinheiro, não é sobre ter família, não é sobre ser conhecido, mas é ter a vida eterna por meio de Cristo. Aqueles que têm a mensagem do Evangelho cravada e gravada no seu coração, não tem nenhum tipo de medo, porque sabemos que ressuscitaremos juntos com Cristo, e essa é a nossa esperança. A teologia bíblica cristã nos fala que a vitória de Cristo é muito maior do que nós imaginamos. Jesus venceu a morte para que eu e você vivamos para toda a eternidade no novo céu e na nova terra. Isso fala lá em Apocalipse, novo céu e a nova terra. Quem está fazendo o Abismo Ligado, eu esqueci de dar uma tarefa de você ler os capítulos 1, 2, 3 em casa. E ali você vai ver um pouco também aonde que foi criado o paraíso. E o paraíso é algo que foi arrebatado, não está mais nesse mundo, que é esse novo céu, a nova Jerusalém, que está guardada a isso. Está guardada porque a nova Jerusalém, o novo céu, a nova terra vão voltar. Esse mundo nós vamos viver nesse mundo num novo céu, numa nova terra. Então muita gente pensa que o Éden foi destruído. Não foi destruído. Deus protegeu e ele está protegido. Então leia o capítulo 1, 2, 3, que vai dar uma dimensão um pouco da onde que ele estava, e nós podemos conversar um pouco isso no Abismo Ligado. E
Na eternidade, no novo céu, na nova terra, onde lá nós teremos todas as nossas lágrimas enxugadas dos nossos olhos, onde a morte não existirá mais, nem pecado algum existirá, onde viveremos num reino de paz, de justiça, e viveremos junto com o Senhor para sempre. Esta é a nossa esperança. Versículo 21. Visto que a morte veio por meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. Por meio de quem a morte entrou no mundo? Por meio de Adão. Por meio de quem a ressurreição entrou no mundo? Por meio de Cristo, o segundo Adão. Se através do primeiro Adão todos morreram, através do segundo Adão todos ressuscitarão e viverão eternamente, recebendo uma nova vida, todos os que estão em Cristo. Nós veremos familiares, amigos, sendo ressuscitados, sendo formados por uma nova semente. E os vivos serão transformados, recebendo um novo corpo, revestido de imortalidade. Pessoas que hoje andam em cadeira de rodas, sem pernas, sem braços, vão ser ressuscitados para ter um novo corpo. Você vai poder ver isso. Versículo 29 e 30. Se não a ressurreição, que farão aqueles que se batizam pelos mortos? Olha que doutrina que eles tinham aqui. Olha que batismo que eles tinham. Se absolutamente os mortos não ressuscitam, por que se batizam por eles? Então Paulo estava tendo essa correção ali. Também nós, por que estamos nos expondo, agora isso que é para nós, a perigos o tempo todo? Sabe o que Paulo está dizendo aqui? É em vão reunirmos aqui, hoje, como grupo, como igreja. É em vão participar da ceia. É em vão nos batizarmos. É em vão contribuir financeiramente e tudo o que fazemos se não temos esperança na ressurreição de Cristo. Não faz sentido entregar-se pela causa do Evangelho, desgastar-se por Cristo, se Cristo não ressuscitou dentre os mortos. Paulo diz que a chave é a firme fé na ressurreição. E presta atenção o que Paulo diz: se o teu apego às coisas da vida, aos teus sentimentos, às tuas mágoas, não perdoar aqueles que te ofenderam, que não deixam você ir para frente na vida, né? Mantém você ali escravo. Isso é porque ainda não está claro no teu coração sobre a esperança da ressurreição. Porque eu não vou perdoar aqueles que me ofendem se Deus julgará vivos e mortos. Mortos aqui aqueles que não têm a Cristo. Sou eu que vou ser juiz, perder a minha vida para ferar aqueles que me ofendem? Eu que não sou louco, né? Nós devemos sermos encontrados fiéis, servindo ao Senhor. E mais, devemos aproveitar os tesouros desta vida para acumularmos tesouro na vida eterna, porque ressuscitaremos nos últimos dias. Não é inútil adorarmos, cantarmos, louvarmos, servirmos a Cristo. Não é inútil discipularmos, darmos abismo ligado, levar a mensagem, porque tudo isso são tesouros acumulados no céu. Eu quero gastar a minha vida para Cristo e o meu coração se enche de fé porque eu posso crer que Ele vive. E essa deve ser a nossa realidade. O meu Rei vive e voltará para me buscar. Semana passada nós tivemos uma conversa com a Kelly a respeito que a rainha morreu e agora o príncipe terceiro lá, Charles III. E daí como é que a Honorina, acho que até fez pergunta para ela, como é que ele é visto, o povo é aceito e tal. A Kelly disse assim, sim, o povo não aceita muito eles, mas eu gosto dele. Porque eu vivo no país onde ele é meu rei. Aquilo lá, confesso que me deu um choque assim, né? Olha, né? A consideração
né? Eu vivo no país onde ele é meu rei. Até nós brincamos com ela, mas acho que você tem outros reis. Tem o rei o marido, o rei Jesus, né? Não, sim, tal, né? Mas a importância e a riqueza de nós termos a plena confiança nesse rei Jesus. Essa vida não é tudo. Paulo continua no versículo 33 e 34. Não se deixe enganar. As más companhias corrompem os bons costumes, que quer dizer o bom caráter. Como justos, recuperem o bom senso e parem de pecar, pois alguns de vocês não têm conhecimento de Deus. Digo isso para a vergonha de vocês. Sabe o que Paulo está dizendo aqui? Ele está dizendo, presta atenção em quem você está ouvindo. Não se ache forte, porque você não é forte. Não se ache poderoso, porque você não é poderoso. Não se ache inabalável, porque você não é inabalável. Não se vanglorie porque estar em pé, pensando que você está em pé, porque quem está em pé, ou pensa que está em pé, deve ter o cuidado, né, para que não caia. É isso que a Bíblia diz. Então Paulo está dizendo, toma cuidado com aquilo que tem entrado no teu coração através dos teus ouvidos e tem roubado de você a esperança da vida eterna. Nós fomos libertos de todas as teorias e sofismas. Nós não precisamos de ideias ou hipóteses. Portanto, tome cuidado com aqueles que dizem para você, comamos, bebamos, que amanhã morreremos. Existe uma frase que de vez em quando eu ouço por aí que diz assim, mas ninguém voltou para falar. Ela é parecida com essa. A pessoa não quer saber. Ela procura, mas ninguém voltou para falar, então não é importante, é porque não existe nada. Quando morremos, veremos Jesus no juízo e aqueles que não creem serão condenados para toda a eternidade. As más companhias corrompem o bom costume. Guarda a fé, guarda a sua fé da consciência da cobiça, do desejo da carne. Guarda a sua fé da ostentação dos bens, da atração dos seus olhos. Mantenha os seus olhos fixos em Jesus, autor e consumador da fé. Sabe aquelas amigas ou amigos, quando você está com um problema no casamento, ao invés de dizer para você, ame, perdoe, né? Confie, creia, dizem para você, você é melhor do que isso, né? Você merece coisa melhor, dá um pé na bunda desse malandro, vai trazer outro. Tome cuidado com aquilo que tem ocupado o teu coração e a tua mente. As coisas loucas que muitos cristãos têm crido nos nossos dias são frutos de uma indiferença com a mensagem do Evangelho, mas anda conforme os padrões desse mundo. Sabe por quê? Porque se não cremos na ressurreição, não faz sentido mantermos a nossa pureza. Agora, se cremos, faz todo sentido. Se não cremos na ressurreição, nos entreguemos aos prazeres, aos desejos da carne, nós vamos morrer mesmo. Mas se cremos em Cristo, vale a pena guardar a sua fidelidade, ao seu amor para sua esposa, para o seu marido. Vale a pena ser fiel ao Senhor. Tome cuidado porque as más companhias corrompem o bom caráter, o bom costume. Sabe o que Paulo ainda diz? Esses aí não sabem nada e vocês estão dando moral para eles. Por exemplo, cuidado com quem você segue, o que você ouve nas redes sociais. Tem muita gente que se diz cristão dando moral para um monte de mensagem que na verdade não tem nada de evangelho. Para um monte de palavras de Deus que não tem nada de Deus. Gente que não sabe o que está falando. Muitas vezes são aplaudidos
né, aprovados por nós cristãos. E aí a nossa fé, ela se deforma. Tem gente tola que não sabe o que está falando. Por exemplo, a teologia da prosperidade levou à miséria centenas e milhares de pessoas. Sabe por quê? Enganadas por causa das suas cobiças terrenas. Sabe o que é ouvir uma pessoa dizer: eu vou lá na tal igreja porque eu vou fazer um propósito com Deus. Qual é o propósito? Eu vou lá, vou dar tanto para que Deus me abençoe. Isso, no nosso meio. Eu vi isso, eu ouvi isso. Eu aconselhei pessoas a não fazer isso, porque não guardava no seu coração a esperança da ressurreição. Nos versículos 35 ao 39, aqui Paulo, né, é uma coisa bem interessante, bem agradável para nós sabermos e meditarmos nisso. Ele começa a falar um pouco como será a nossa ressurreição. Mas alguém pode perguntar, ele começa assim, né, o versículo: ressuscitam os mortos? Com que espécie de corpo virão? Então, que pergunta toda que vocês estão fazendo, né? Vocês são insensatos. É isso que Paulo está dizendo, né? Essa palavra insensato, mais ou menos, é isso que ele quer dizer. Que pergunta tola que vocês estão fazendo. O que você semeia não nasce a não ser que morra. Quando você semeia, não semeia o corpo que virá a ser, mas apenas uma simples semente como de trigo ou de alguma outra coisa, alguma outra semente. Mas Deus lhe dá um corpo como determinou, e a cada espécie de semente dá seu corpo apropriado. Nem toda carne é a mesma. Os homens têm uma espécie de carne, os animais têm outra. As aves, outra, e os peixes, outra. Então, nosso corpo terreno é uma semente para o corpo eterno. Uma semente daquilo que será uma realidade na eternidade. Cristo ressuscitado. Até parecia um ser humano. Eu digo porque aparecia ser humano. Mas diferente do ser humano, ele não tinha limites físicos ou geográficos. Ele ultrapassava a parede e chegava no meio dos discípulos de surpresa. Nós conhecemos esse fato depois que ele ressuscitou. Então, Cristo é a primícia, ou seja, é o primeiro corpo ressurreto que um dia teremos. Eu já dei alguns exemplos aqui para as pessoas entenderem, aqueles que assistiram e conheceram um desenho meio antigo já, que é o tal do Gasparzinho, né, que ele ultrapassa a parede, né, tá aqui, tá lá. Não sei se algumas pessoas pensam nisso, né? A eternidade não é formada por Gasparzinhos, né? Na eternidade, nós viveremos num novo céu, numa nova terra, como o Apocalipse diz, que é o Éden melhorado, que vai ser trazido para nós, com novos corpos transformados e glorificados. Paulo também fala que há vários tipos de semente. Por exemplo, Hebreus 9:27, o autor diz: da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez, não existe reencarnação. Você não vai virar uma borboleta na próxima vida. Se você está pensando em ser alguma coisa, ou alguém que te diz isso, pode confirmar isso. Existem vários tipos de semente, e a nossa criada pelo Senhor é a semente humana, e nós só morremos uma vez, que é o que o versículo diz. Por isso, não creia nessa ideia de que existe uma outra vida para melhorar, o que nesta não deu para ser melhor. É esta vida. A prova é agora. A escolha é agora. É só essa vida que temos. Depois o fim, onde ressuscitaremos conforme a nossa semente. Não como peixes, né? Deixa bem claro aí o versículo. Não como aves, mas como seres humanos ressuscitados, glorificados pelo poder de Deus. Versículo 43. E o 44 diz: é semeado, ou aqui a expressão é enterrado, em desonra
o corpo, né, depois de morto, e ressuscitará em glória. É enterrado em fraqueza e ressuscitará em poder. No caso, com força, né? É enterrado um corpo natural e ressuscita um corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Paulo está nos ensinando que esse corpo de desonra, que fica doente, entra na velhice, na calvície, né? Tem uns que correm contra a calvície, mas o aeroporto já foi formado, então não adianta mais. Infelizmente, os cabeleireiros vão sentir uma falta de alguém assim, né? Não queira segurar o insegurável, remediar o irremediável. Os pés de galinhas, eles vão aparecer alguma hora na vida. Então, a lei da gravidade é cruel com todos e com tudo. E então, ao invés de remediar o irremediável, dedique a sua vida para viver com corpos eternos junto com Cristo. Esse corpo dado à velhice, as rugas, as marcas da vida, é irremediável, é irreparável. Mas o dia que ressuscitarmos, teremos um corpo de glória. Melhor que investir em plástica, em dietas, cosméticos, é investir no corpo da eternidade. Olha o que diz em Daniel, você não precisa abrir, vai estar aí no Velho Testamento, capítulo 12, versículo 2 e 3. Multidões que dormem no pó da terra acordarão. Ou seja, muitos que morreram e enterrados ressuscitarão. É isso que quer dizer. Uns para a vida eterna, outros para a vergonha, para o desprezo eterno. Aqueles que são sábios reluzirão, ou seja, eles brilham, resplandecem como fulgor. Fulgor quer dizer o brilho intenso do céu. E aqueles que conduzem muito a justiça serão como as estrelas para todo e sempre. Nos revestiremos de um corpo glorificado quando Cristo voltar. O nosso corpo, sendo fraco, ressuscitará. As nossas limitações, incapacidades, se revestirá de força e não haverá limites corporais. O nosso corpo natural se revestirá de espiritual e não haverá mais conflitos entre os nossos desejos e a vontade de Deus. No céu não haverá pecado, porque não haverá pecador. No céu não haverá traição, porque todos os traidores serão transformados. No céu não haverá mentira, porque todos os mentirosos serão glorificados. 50 e o 51 diz: irmãos, eu lhes declaro que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. De novo aqui comprovando que precisa ressuscitar um novo corpo, né? Nem o que é perecível pode herdar o imperecível. Eis que lhes digo um mistério, nem todos dormiremos ou morreremos, mas todos seremos transformados, tanto os que morreram como aqueles que vão ser arrebatados. É isso que está dizendo. O nosso corpo natural não pode herdar melhor a vida eterna. Por esse motivo, quem crê na vida eterna, a morte é o começo, não é o fim. É isso que está na nossa cabeça que é o fim. A ponte, o transporte, o meio de transporte para a morte, para a verdadeira vida, é a morte. Melhor. E não o fim. A morte é uma realidade, mas Cristo venceu a morte. Então, para aqueles que creem, a morte é uma promoção. Para aqueles que creem, a morte é uma promoção e não uma condenação. Por isso que o versículo 52 diz: no momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. A nossa esperança, a morte será uma realidade,
que ressuscitaremos com Cristo. E o versículo 58, para encerrar, diz: portanto, meus amados irmãos, mantenham-se fortes e que nada os abale, ou sejam firmes. Não se entreguem à incredulidade, é isso que o versículo quer dizer. Sejam fortes e firmes, guarde a mensagem da esperança no teu coração. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor. Trabalhe sempre para o Senhor com entusiasmo. Trabalhe para o Senhor. Se você acha que tem idade avançada, que nem eu, trabalhe para o Senhor. Porque o cristão, ele não se aposenta. O cristão é promovido quando a morte chega. Enquanto estivermos vivos, gastemos as nossas vidas no reino de Deus. E o versículo, por fim, ele continua aí: pois você sabe que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Ou seja, nada do que vocês fazem para o Senhor é inútil. Trabalhe para o Senhor. Viva para o Senhor. Gerencie a sua empresa para o Senhor. Corte o cabelo para o Senhor. Faça as vendas para o Senhor. Ensine para o Senhor. Vá votar para o Senhor. Viva uma vida dedicada para o Senhor. Sabe por quê? Porque tudo aquilo que fazemos para o Senhor não é inútil. Tudo aquilo que fazemos para o Senhor é contado como glória que um dia viveremos com Jesus. A nossa esperança é Cristo, que veio ao mundo e ao terceiro dia ressuscitou. E todos aqueles que creem no seu nome ressuscitarão junto com ele. Por isso não precisamos mais temer a morte. Não precisamos mais temer a morte, porque Cristo venceu a morte. Um dia veremos o Senhor face a face e nos vestiremos com um corpo glorificado para vivermos eternamente junto com Ele. Esta é a nossa esperança.